Eu não quero rir de quem é historicamente oprimido. Eu quero rir de quem se propõe a fazer opressão para que essas pessoas percebam que elas estão nos lugares errados. Oi, você tá na Mina e hoje a gente vai falar de humor. O riso é transformador. Escancarar o ridículo de uma situação pode ser o primeiro passo para a mudança. Isso vale para os encontros e desencontros de um relacionamento amoroso e também para grandes questões como racismo, xenofobia e gordofobia. Quem veio conversar com a gente é uma mulher que faz a gente refletir enquanto dá risada. Seu talento está nas redes sociais, na televisão, no cinema e nas livrarias. Ela é autora de Como se livrar de um relacionamento ordinário. Maíra Azevedo, que bom você aqui com a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou muito fã, né? E tô me sentindo muito honrada de estar participando. Prazer é todo nosso. Agora me conta aqui, vamos começar lá do comecinho. Como é que Maíra Azevedo, jornalista de Salvador, virou uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores em todo o país? Então, eu costumo dizer, sabe aquela música de Peninha? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. É exatamente assim a definição. Eu sempre usei o humor para me livrar de situações das mais perversas possíveis, sabe? Tem uma música de Jorge Portugal que eu sempre falo que é, apesar de tanta dor, somos nós a alegria da cidade. Então, nessa minha correria, né, de mãe que tinha naquela época 2 empregos, um filho para criar sozinha, eu fazia alguns videozinhos brincando, né, de algumas situações. E quando eu fui percebendo, as pessoas estavam parando para ouvir o que eu tinha para dizer. As pessoas queriam saber a minha opinião, né? Porque se no jornal eu tinha que ser imparcial, ali nas minhas redes eu poderia mostrar qual era o meu lado, qual era o meu pensamento, a minha opinião a respeito daquilo. E aí foi aí que surgiu Tia Má, né? Que é meu alter ego. Tia Má, é. Agora, você tem um posicionamento super contundente, né? É ao mesmo tempo bem-humorado, como você está falando. O humor, você acha que é uma maneira de se comunicar, então, com mais pessoas? Com certeza, porque quando você tá rindo, você começa a se identificar, né? O riso é agregador. As pessoas observe que a gargalhada é contagiante. Quantas vezes você tem um lugar e alguém ri, aí você começa a rir, porque alguém tá rindo, você nem sabe qual é o motivo daquela risada. Você começa a rir junto. E aí eu fui percebendo o quanto que isso era potente, né? É potente para você parar e refletir, peraí, eu tô rindo disso ou eu tô rindo de quem causa essa situação? E você usar o riso para fazer as pessoas refletirem sobre as desigualdades, sobre algumas perversidades, faz com que as pessoas de fato caiam na real e percebam que muitas vezes aquele riso, aquela gargalhada ajudou a aniquilar alguém. Então, mais do que a gente rir, a gente pode refletir. Usar o humor para falar de assuntos sérios, né? Como você falou aí, racismo, gordofobia, é por aí, né? Quer dizer, você, de alguma forma, faz as pessoas refletirem sobre esses assuntos, né? Sim, porque não acho que não tem graça alguma você rir de quem é historicamente oprimido, sabe? Fazer uma piada de uma pessoa gorda, isso é tão ultrapassado, sabe? A gente já sabe as consequências que tem ser uma pessoa gorda na sociedade que foi pensada e idealizada para corpos magros. Então, rir disso é muito bobo, mas você rir exatamente dessa sociedade, aí é a grande virada, sabe? É você provocar essa reflexão. Peraí, tem alguma coisa errada. A gente não tem só um tipo de corpo, né? É a mesma coisa sobre a questão racial. A gente sabe que a gente vem de uma sociedade que ela, em especial aqui no Brasil, quem assiste só a nossa televisão, mesmo que hoje em dia a gente tem grandes mudanças, tem a sensação de um lugar da Europa. E aí, de repente, você começa a fazer essa reflexão. Peraí, tá faltando gente preta nesses espaços, tá faltando gente indígena, tá faltando outras caras, outras cores. As pessoas começam a refletir, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu não quero rir de quem é historicamente oprimido. Eu quero rir de quem se propõe a fazer opressão para que essas pessoas percebam que elas estão nos lugares errados. E você escreveu o livro Como se livrar de um relacionamento ordinário. Por que você resolveu encarar esse assunto em particular? Isso daí é uma coisa muito, muito subjetiva. Eu sou uma mulher preta, gorda, né? E aí a gente vai percebendo que tem coisas que acontecem com a gente que muita gente a gente acha que acontece apenas com a gente, mas que acontece de forma mais frequente com um determinado grupo. E eu fui percebendo que aquele meu conjunto de histórias de relacionamentos ordinários era muito presente em mulheres parecidas comigo. Então, assim, eu achei importante falar sobre o que eu tinha vivenciado
para que outras meninas não passem por coisas que eu passei. Porque muitas vezes, no desespero de você ter uma relação, você se submete a coisas deprimentes, sabe? E aí você percebe que isso vai acontecendo em larga escala com quem faz parte de um determinado grupo, sabe? Então, assim, falar sobre isso, inclusive, foi para mim fundamental para eu romper esse ciclo vicioso de me permitir ser abusada por pessoas que não enxergavam em mim uma mulher digna de ser amada. Agora, falando em relacionamento, a solidão da mulher negra é uma das consequências do racismo brasileiro, né? Você já viveu isso de alguma maneira? Como é que as mulheres negras podem encarar mais esse desafio? Isso é muito importante de dizer, Angélica, porque assim, as pessoas costumam dizer que o amor não tem cor. O amor não tem cor, mas a solidão tem. A solidão tem cor, tem cara, tem corpo, sabe? 53% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E desses 53%, 88% são de mulheres pretas, que estão sozinhas, sabe? E isso aí tem a ver com o racismo e tem também relação com o genocídio da juventude negra. Porque nesse genocídio da juventude negra, a maioria dos homens que são assassinados são homens pretos, sabe? Homens pretos que estão na sua idade adulta, entre 17 e 25 anos. Então, essas mulheres também têm os seus amores assassinados, né? Enquanto elas estão ali no desabrochar. E tem também essa questão do ideal da beleza, né? A gente tem esse olhar de que as mulheres pretas não precisam serem cortejadas, não precisam serem amadas, não precisam casar. Se você for observar, é uma coisa super recente você encontrar noivas negras. Porque antigamente essas mulheres, até mesmo aquelas que casavam, elas simplesmente passavam a viver junto, em comunhão. Mas não tinha essa ideia. Inclusive, eu sou uma mulher que eu nunca casei oficialmente, eu nunca casei sabe, eu nunca tive uma cerimônia de casamento, tanto que hoje em dia eu tomei uma decisão política de fazer a minha cerimônia de casamento, porque é importante que as pessoas vejam que nossos corpos, nossas caras também são dignos de serem amados, sabe? Eu quero ser vista assim, como a possibilidade de receber amor e de receber afeto. É muito difícil construir, né, o amor próprio, a autoestima, ainda mais com tudo isso que você acabou de falar. Para você, então, como é que foi essa construção? A partir do que você começou essa construção? Eu posso te dizer que essa minha construção, ela não começa por mim. Ela começa pelas mulheres que vieram antes de mim, né? Então, assim, foi importante eu ir consumindo e assistindo e tendo acesso a leituras, a literaturas de mulheres pretas que falavam sobre isso, para eu poder ir descortinando esse olhar, inclusive, sobre o meu corpo, onde, inclusive, Angélica, em alguns momentos eu achava que era normal, natural, eu viver naquele lugar à margem do afeto, sabe? Eu achava que era normal, que talvez ali fosse natural eu viver dessa forma. E descobrindo que não, meu corpo é um corpo que merece afeto, é um corpo que merece ser acarinhado, que merece ser para além do prazer do outro, porque muitas mulheres, inclusive, passam por isso, né? Seus corpos viram apenas espaço de prazer do outro. E eu fui entendendo, não, eu quero ter o meu prazer, eu quero saber que a outra pessoa está comigo por opção. E você é mãe de menino e de menina. A sua filha tem 3 anos, né? E 2 anos, 2 2 aninhos. anos e o menino já é um adolescente. É. Como é que você estimula essa autoestima neles? Assim, como é que você estimula o desenvolvimento da autoestima deles? Como é que é essa mãe aí? É uma tarefa árdua, mas eu posso te dizer que talvez para eles seja um pouco mais fácil de como foi para mim. Mas ainda assim é super complicado, né? Meu filho é adolescente e meu filho já passou por aquela fase de se sentir o patinho feio na escola, de ser alvo de bullying, das pessoas fazendo piadas racistas. E eu sempre digo para ele que existe uma diferença enorme entre racismo e bullying, pra gente não confundir e achar que é uma coisa só. E aí eu fui mostrando para meu filho que muitas vezes, né, o racista, ele não é uma pessoa doente, ele é uma pessoa perversa, mas que é um problema dele, que ele precisa se tratar. E que isso não pode tirar dele esse gostar dele mesmo, sabe? Então, assim, eu sempre falei com meu filho sobre o que existe na nossa sociedade, porque para mim é muito importante ter um papo reto, sabe? Ser essa mãe que conversa, mas também sempre estimulei ele a se olhar com afeto, sabe? Todas as vezes que ele chegava falando para mim que alguém falou que ele não era bonito, eu dizia para ele, realmente, alguém pode não te achar bonito, isso é verdade. Mas o que você não pode é permitir que a opinião dessa pessoa contribua para que você não se ache bonito, sabe? Olha, muito obrigada pela conversa, rápida, mas muito maravilhosa. Eu acho que humor e reflexão juntos são poderosos demais. E você traz isso com maestria. Obrigada, tá, Maíra? E boa sorte. Um beijo nos seus bebês aí.
Ai, muito Obrigada. obrigada. Um beijo também para os seus bebês que já estão grandinhos, né? Já Sim. são rapazinhos e uma mocinha, mas eu sei que pra gente é sempre um pacotinho que a gente quer embrulhar e segurar, né? E proteger de tudo. Eu agradeço e eu vou de táxi para depois. Olha. Um beijo grande. Obrigada, viu, pelo papo. Beijo, Boa querida. sorte. Tchau. Tchau. É isso. E você também, que tá aí acompanhando a Mina, a gente vai se ver de novo semana que vem. Tchau.